Mas eu queria aqui, no meu ponto aqui de discussão, né, vou até marcar meu tempo aqui, são 11 horas e 24 minutos. Primeiro, a deputada Beatriz mencionou, fazer um histórico. Desde o início, fomos responsáveis, né, pela proposta de fatiamento da proposta, eliminando as questões sindicais, administrativas, de reforma e de alteração na política remuneratória. E, naquele momento, havia um prazo para discutir a questão da alíquota, era a portaria, né, o prazo de final de julho. Esse prazo foi prorrogado para 30 de setembro, mas o governo do Estado insistiu em tentar votar no afogadilho, trazendo uma proposta muito mais ampla do que a alteração de alíquota. E o pior, e a deputada Beatriz sempre mencionou isso, é sem o debate prévio com as entidades sindicais. Aí é um erro de método, né, de forma, é inaceitável. Então, quando o deputado Agostinho Patrus, junto com os líderes, inclusive com Vossa Excelência, tomamos a decisão de realizarmos um seminário, de ouvirmos as entidades, foi no sentido de promover um debate aqui na Casa Legislativa que o governo não fez. Então, a Assembleia entrou quase como corrigindo um erro de método, de forma, de processo do governo do Estado. Uma outra questão importante, que nesses debates as entidades sindicais levantaram vários questionamentos. E aí eu queria fazer justiça ao presidente da comissão, o deputado Celinho Sintrocel. Nós não obstruímos o projeto na comissão do trabalho. Nós utilizamos o prazo regimental para promover debates que o governo não fez antes. Inclusive, a ideia original, Vossa Excelência sabe, eram de 10 audiências públicas. E nós entendemos que, em função da própria Covid, para não expor ainda mais nós próprios e principalmente os servidores da Assembleia, que a gente pudesse fazer uma compilação de temas, de assuntos, e realizamos 2 audiências públicas nessa comissão. Essas audiências foram realizadas e rigorosamente dentro do prazo regimental, sem nenhum tipo de postergação, nas datas de reuniões ordinárias. Hoje é uma data de reunião ordinária, inclusive está sendo realizado na parte da manhã, é uma impossibilidade do presidente, deputado Celinho, mas sem nenhum tipo de postergação, estamos realizando aqui com a maior tranquilidade essa audiência. Então, primeiro, com relação ao processo, ao método, a Comissão do Trabalho fez o seu papel, atendeu o pleito das entidades sindicais. Não vou aqui entrar no posicionamento de conteúdo das entidades, mas todas as entidades solicitaram mais prazo para fazer o debate. Eu, sinceramente, aí tem uma discordância, deputado Gustavo Valadares. Eu queria até que a TV Assembleia focalizasse aqui o plenário, aqui, dessa comissão. Eu nunca presidi, é a primeira vez que eu estou presidindo uma comissão sem povo, sem servidor, sem entidade sindical. Onde está? Eu peço aqui para as pessoas, onde está? Nós estamos discutindo reforma de previdência que vai determinar o futuro de milhares de servidores de várias gerações. Não vejo. É a primeira vez. Então, é um momento diferente. Lógico que a pandemia não é culpa do governo do Estado. Acho até que o governo do Estado tem tratado mal a pandemia, né? Seguiu o presidente Bolsonaro, mas esse é outro assunto. Né? O secretário de Estado fala que fake news faz parte da democracia. Nunca vi isso na minha vida, professor Cleiton. O secretário de Estado da Saúde falou que fake news, não, isso é natural, faz parte da democracia. Mas não vou misturar aqui os assuntos, não. Mas o fato é que a pandemia trouxe uma realidade de limitação do debate. Então, o governo do Estado não discutiu antes e a Assembleia está tentando
fazer o mínimo do debate. Então, eu parabenizo aqui, não tenho procuração para defender o presidente da comissão, o deputado Celinho Sintrocel, mas o deputado teve um papel brilhante, porque ele oportunizou um tempo maior de debate para as entidades. E isso foi uma decisão, uma construção política, que também foi feita no nosso bloco. Aqui a deputada Beatriz, a deputada Andréia, outros deputados também compartilharam dessa posição, como o professor Cleiton, que está aqui presente. Ou seja, nós utilizamos a comissão do trabalho para fazer o debate, independente do mérito, do que cada um vai votar no plenário, das emendas coletivas ou individuais que serão apresentadas. Então, eu queria primeiro destacar essa questão do processo. O processo aqui na comissão do trabalho foi o processo adequado, o debate necessário. Até porque nós tivemos a responsabilidade, Vossa Excelência sabe, que quando o prazo foi prorrogado para 30 de setembro e quando Minas conseguiu a liminar até 31 de janeiro de 2021, nós tivemos a garantia de que Minas não perderia nem um centavo por conta do debate democrático. E aqui eu elogio o presidente, o deputado Agostinho Patrus, que pilotou esse processo também. Então, quando essa prorrogação de prazos aconteceu, foi pensando na reforma e pensando também no conjunto da população. Porque também não sacrificaríamos o conjunto da população em função de uma questão política menor. Ou maior, porque nesse caso é maior, né? É uma questão política que envolve a reforma da Previdência, milhares de servidores. Então, eu queria primeiro discordar democraticamente e fazer aqui a defesa do presidente da comissão, deputado Celinho Sintrocel. E já emendando, entrando agora na questão de... Pendure esse parecer na parede, deputado Gustavo Valadares, porque é um parecer histórico. E é um parecer que vai refletir a posição do Bloco Democracia e Luta. Eu não vou entrar para a história de Minas Gerais, e aqui homenageei minha falecida mãe, que foi funcionária pública da área de saúde, e hoje eu pensei muito aqui nela. Eu nunca vou dar um voto tão convicto como o de hoje, contra. Como vou dar contra na PEC. Como vou dar contra no plenário. Por convicção própria e seguindo a posição do bloco que eu lidero, Democracia e Luta. Porque Vossa Excelência, daquela tribuna, não falou ou não defendeu qual que é a justificativa para uma contribuição extraordinária de quem ganha pouco. Por que a mulher vai ter que trabalhar mais 7 anos? Por que a professora, para garantir uma remuneração depois de aposentada, vai ter que trabalhar 40 anos? Eu queria ouvir era isso. Eu não ouvi. Isso está tudo no parecer histórico do deputado Celinho Sintrocel. Eu não quero aqui reduzir, atenuar uma situação. Olha, você vai morrer enforcado ou afogado? Não, afogado é melhor. Não, nós não vamos apresentar emenda para fazer isso, não. Nós não vamos ficar fazendo média com um setor ou outro, não. Nós não estamos aqui para fazer média, não. Vamos discutir a questão estrutural. Primeiro, reforma da Previdência é para resolver questão de déficit? Mas tem uma questão conceitual aí. Tem uma questão conceitual aí, me desculpem. Ou então vamos fazer o debate sério. Eu quero discutir desde que eu entrei nesse governo, agora, nessa legislatura do atual governo Zema, renúncia fiscal é assunto proibido. Cobrar do governo Bolsonaro
é proibido. Discutir tributação sobre produtos exportados é proibido. Mas é para discutir a questão estrutural das finanças do Estado, vamos discutir tudo. Não dá para discutir só nas costas do servidor público. Eu não estou falando que a Previdência aqui é completa, é a real, é a melhor dos mundos, é imexível. Não estou falando nada disso. Até porque Vossa Excelência sabe que, infelizmente, aonde a gente, às vezes, tem que pisar no calo, não se pisa. Agora, é justo cobrar de inativo que ganha pouco? É justo contribuição extraordinária de quem ganha pouco? É justo aumentar a contribuição previdenciária de quem está com salário sem qualquer tipo de reajuste ou recomposição há anos e que ganha pouco? Não, não vai ter. É histórico, deputado Celino Cintrocel. Esse parecer é histórico. O nosso voto é histórico. Nós não vamos entrar na história de Minas como traidores dos servidores e das servidoras públicas. Não vamos. E eu tenho certeza que a maioria dos deputados e deputadas também não vai entrar. Eu acho que o governo não vai ter a maioria aqui, não vai ter os 48 votos. Vossa Excelência vai sofrer como líder do bloco de oposição. Vai sofrer, porque Vossa Excelência não vai conseguir os votos. Vossa Excelência e o deputado Raul Belém. Não vai. Não estou aqui vaticinando, não, mas Vossa Excelência não vai. Qual deputado e qual deputada vai querer entrar para a história, no meio da pandemia, trair o servidor público? Imagina, os deputados e as deputadas que têm primeiro mandato, chegaram agora, vão colocar lá ao lado do diploma, o diploma que as entidades sindicais com certeza vão fazer. Traidor ou traidora do povo, do servidor público mineiro. Não vai. Então, eu queria aqui parabenizar o relatório do deputado Celino do Cintrocel, que reflete a posição política do Bloco Democracia e Luta, da bancada do Partido dos Trabalhadores também, além dos demais partidos que compõem o nosso bloco. Votaremos contra aqui, votaremos contra em plenário. Agora, nós temos o regimento da Assembleia na mão. A gente sabe que se um projeto é aprovado, você tem emendas. E aí nós não seremos irresponsáveis de abrir mão da apresentação de emendas. Então, tem uma que eu conto com Vossa Excelência. Uma emenda que o nobre deputado Virgílio Guimarães tem defendido muito. Nós vamos trabalhar para derrotar o projeto. Mas, se for aprovado, que ele só entre a questão das alíquotas em vigor quando houver, por exemplo, o reajuste salarial, para que ninguém tenha salário reduzido na conta líquido, por exemplo. Que se acabe com o mecanismo da contribuição extraordinária. Então, o nosso parecer aqui é para derrotar a reforma, para que a gente possa discutir a reforma fora da pandemia. Eu reconheço a liderança das entidades, elas são importantes, todas elas, independente de qual vinculação for. Mas seria melhor elas aqui, né? Olho no olho, acompanhando. A gente pode ter o tempo até 31 de janeiro para fazer isso. Né? Dá até para pular a eleição. Mas Vossa Excelência não respondeu às questões do conteúdo. Por que o governador não discute as isenções, as renúncias fiscais, deputada Beatriz, que levam 7, 8, 10 bilhões ano?
Por que ele não faz isso? Mas quer penalizar, porque o impacto da reforma é 2 bilhões, né, ano? 2 bilhões, 2,3 bilhões. Mas ele não discute os 8, que ele abre mão de renúncia. Esse debate aqui é proibido. Esse sim é proibido. É proibido antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Então, deputado Gustavo, eu respeito muito Vossa Excelência. Começamos juntos aqui, inclusive, na Comissão de Participação Popular, primeira audiência no interior, lá na querida Virgem da Lapa. Vossa Excelência me acompanhou, primeira audiência da comissão, né? Inclusive, nossa deputada hoje, Celise, era assessora da comissão, depois a nossa diretora, secretária-geral da mesa, Luísa. Então, nós não votamos um parecer sem entidades sindicais, sem povo aqui, né? Essa é uma grande diferença. Meu respeito, Vossa Excelência, não espero que tenha êxito na condução também e na aprovação, né? Respeito muito, mas espero que a gente consiga derrotar em plenário, igual eu espero que a gente derrote hoje aqui. Um rotundo não à reforma do Zema. Muito obrigado. Deputado Celinha, o último